Olá pessoal, vamos para a nossa segunda parte da aula, onde nós falaremos sobre regulação da expressão gênica. Na última aula, nós falamos como que esse gene ele é transcrito e posteriormente como ele é traduzido. Nós sabemos que todas as nossas células possuem o mesmo genoma, isso é, nós vamos encontrar os mesmos genes em todas as células, mas a gente não vai encontrar os mesmos transcritos e nem mesmo as mesmas proteínas em todas as células. Então, existe uma expressão diferenciada e é esse controle na expressão que nós vamos ver hoje. Nós vimos também que esses genes eles podem ser constitutivamente expressos ou podem ser regulados, eles podem ser induzidos. Na verdade, a regulação, mesmo daquele gene que está sempre sendo expresso, ele também está sendo de alguma forma regulada. E a gente vai ver que os genes de eucariotos, eles são desligados. Eles só são ligados quando necessários. Então, esses genes constitutivos, eles permanecem ligados, mas eles foram regulados em algum momento para permanecerem ligados. E é essa regulação que vai fazer com que as células do meu pâncreas tenham uma porcentagem de uma determinada proteína e as células do meu fígado têm uma porcentagem diferente dessa mesma proteína. Então, essa regulação é necessária para que aquela célula tenha sua funcionalidade de acordo com as proteínas que ela tem. Essa regulação pode ser controlada. Como que ocorre esse controle? Como que ocorre essa regulação da expressão de genes? Dessa regulação da expressão de proteínas? Porque o produto final da minha expressão gênica é a expressão da proteína. Mas desde a molécula de DNA até a molécula de proteína, eu posso ter regulação. Portanto, eu tenho pontos diferentes de regulação dentro do sistema. Eu posso ter regulação a nível de DNA, eu posso ter regulação a nível de transcrito, a nível de RNA, eu posso ter regulação a nível de proteína. E dentro dessas diferentes regulações, eu também tenho momentos diferentes dentro de RNA, momentos diferentes dentro dessa regulação a nível proteico. Então, lá no início, na leitura desse DNA, eu posso ter essa regulação transcricional. Portanto, eu posso estar modulando esse DNA para que ele seja transcrito ou ele não seja transcrito. Nós sabemos que esse DNA ele tem níveis de condensação e esses níveis de condensação podem ser modulados. Se o DNA está muito condensado, ele está inacessível para a polimerase. Inacessível não somente para a polimerase, mas para todas as outras proteínas que participam dessa transcrição. E agora, quando ele está acessível, ele vai expor aquela região promotora, ele vai expor sítios específicos para a ligação dessas proteínas e a possibilidade da leitura do DNA. Então, o gene, ele pode ser modulado a nível de condensação, permitindo a transcrição ou impedindo essa transcrição, ok? Além dessa modulação a nível de condensação, eu posso ter também proteínas que vão ativar o meu gene, proteínas ativadoras, ou proteínas que vão reprimir o meu gene. Isso é, que vão impedir que a polimerase faça a leitura, ok? Então, eu tenho repressores e ativadores atuando naquela região reguladora, naquela região promotora do gene. Então, mesmo que o gene esteja exposto, esteja num nível de condensação que permita a leitura pela polimerase, eu posso ter proteínas que vão impedir
impedir a ligação da polimerase, ok? Então, eu tenho um outro nível aí de controle que também atua aqui nesse início de transcrição. Além desse momento de regulação a nível transcricional, eu também posso ter uma atuação a nível de processamento pós-transcricional. A gente sabe que os genes que vão para o citoplasma em eucariotos, eles precisam ser processados. Então, ele precisa ter aquele cap na extremidade 5' e aquela cauda poliar na extremidade 3'. Precisa ter os seus introns removidos, porque caso isso não aconteça, esse RNA ele não consegue ser translocado, ele não consegue ser transportado para o citoplasma. Então, existem moléculas proteicas que reconhecem esses processamentos e possibilitam o transporte do RNA maduro para o citoplasma. Então, esse processo, ele também é utilizado para regular a expressão gênica. Se eu não tenho esse transcrito sendo transportado, eu também não vou ter o produto final, que é a proteína. Então, um segundo nível de regulação é a nível de processamento pós-transcricional, processamento de RNA. Um terceiro nível, com relação à estabilidade desse RNA no citoplasma. Esse RNA que está no citoplasma, ele já teve todos os seus introns removidos, ele agora só tem repertório de exons, e esse repertório pode ter sido rearranjado durante o processamento. Ele também tem aquele sítio cap e a cauda poliar. Nós sabemos que esse RNA ele tem um tempo de vida útil dentro do citoplasma. Alguns RNAs têm em torno de minutos dentro do citoplasma, principalmente RNAs de procariotos duram poucos minutos dentro do citoplasma, até porque as bactérias duram algumas horas. Algumas bactérias duram poucas horas. Então, ele precisa ser traduzido de forma rápida, por exemplo, como polirribossomos, formando polirribossomos, que a gente viu na parte 1 da aula. E ele precisa ser degradado também, ele não pode ficar ad eterno. Então, eu tenho aqui aquelas nucleases agindo nessa cauda poliar para degradar a molécula. Agora, existem RNAs, e são encontrados principalmente em eucariotos, que duram em torno de 10 horas. Ao invés de durar alguns minutos, 15, 30 minutos, que alguns duram 30 minutos, eles podem durar 10 horas. Por que existe essa grande duração? Por conta dessa estabilidade da molécula. Aqueles RNAs que duram poucos minutos, eles podem ser degradados não somente por essas nucleases que têm essa atividade nucleolítica no sentido de 3', 5'. Então, elas vão tirando a partir da cauda poliar. Mas eu também tenho nucleases que agem no sentido 5', isso é, de 5' para 3'. Portanto, algumas células têm em seu citoplasma enzimas que fazem o descapeamento, isso é, a remoção do sítio cap. A remoção do sítio cap é feita de forma muito específica, não é feito em todos os RNAs. Ok? Nem em todas as células. Portanto, ao se tirar esse sítio cap dessa extremidade 5', eu estou expondo para as nucleases a extremidade 5' e permitindo que eu tenha também atividade nucleolítica nesse sentido 5', 3'. Então, eu posso ter atividade nessa extremidade 5' e também vou ter atividade nessa extremidade 3' da molécula. Isso aumenta, ou melhor, aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade da degradação da molécula de RNA.
Aquela molécula que dura 10 horas, ela não tem essa remoção do sítio cap, ela não tem essa aceleração na degradação da molécula. Então, eu tenho diferentes estabilidades dentro do citoplasma, ok? E isso que vai garantir se eu vou ter mais proteínas sendo produzida a partir daquele RNA ou poucas proteínas sendo produzidas a partir daquele RNA devido a essa como que eu vou dizer? Devido a essa fixação, devido a essa estadia do RNA no citoplasma. Além da estabilidade, eu tenho um quarto nível, que é a regulação da tradução. Essa tradução, nós vimos, ela é auxiliada por alguns fatores. Fatores de iniciação, fatores de alongamento, fatores de finalização, e esses fatores são fatores proteicos, que podem ser ativados ou inativados. Nós vimos também que as proteínas elas podem ser modificadas, certo? Existem modificações pós-traducionais, metilação, fosforilação, glicosilação, e aí essas modificações permitem a ativação dessas proteínas ou inativação dessas proteínas. Muitos dos fatores que participam da tradução, que são os fatores de iniciação, alongamento, eles têm regiões, domínios de fosforilação. E aí, quando eles são fosforilados, eles podem ser ativados ou inativados. Quando eles são desfosforilados, eles podem ter essa atividade alterada. Então, ao se modificar esses fatores que participam da tradução, eu posso garantir ou impedir a tradução, apenas por modificação nessas proteínas que participam da tradução, ok? Então, além dessas modificações nas proteínas que participam da tradução, eu posso ter modificação de diferentes proteínas que participam de todo esse fluxo aqui da informação gênica. Então, se eu posso ter modificação dessas proteínas, fosforilando, glicosilando, ativando ou inativando essas proteínas, em alguma parte desse ponto, eu vou ter controle da expressão, ok? Além dessa modificação, ativando ou inativando a proteína, eu posso ter também a degradação da proteína. Se a proteína está degradada, ela não vai funcionar, ok? E o transporte da proteína. A proteína, ela tem local específico para atuar. Eu tenho proteínas que vão atuar na mitocôndria, eu tenho proteínas que vão atuar no peroxissomos ou no complexo de Golgi, e elas precisam ser endereçadas para esses locais. Então, se eu tiver alguma alteração nesse endereçamento, a atividade não vai ser efetuada. Então, esse transporte de proteínas também não determina a expressão da proteína em si, mas determina a atividade dessa proteína, ok? E como que ocorre esse transporte? Lógico que a gente teria uma aula a gente deveria ter uma aula só de transporte, só de endereçamento de proteínas. Mas para agora é importante saber que a proteína sabe para onde ela deve ir. E esse endereço está na sequência dela mesma. Então, naquela sequência de aminoácidos, existem sequências específicas que dizem que é para aquela proteína que ela deve ir para o complexo de Golgi, que ela deve ir para a membrana, que ela deve ir para a mitocôndria, por exemplo. E essa sequência específica de aminoácidos que está localizado dentro da proteína, que vai auxiliar nesse endereçamento. Esse auxílio parte também de outras proteínas que reconhecem, por exemplo, essa sequência e facilitam esse endereçamento, certo?
Portanto, essa expressão ela é diferencial. Então, a nível de DNA, eu posso ter genes sendo reprimidos e eu posso ter genes sendo induzidos, ok? E genes que são chamados de gene housekeeping, que são aqueles genes que são constantemente expressos. Por que eles são constantemente expressos? Porque eles participam dessa manutenção de forma básica para a célula. Eles são genes que estão sendo necessários a todo tempo na vida celular. Bem, falando ainda a nível de DNA, falando sobre essa regulação desses genes que podem ser induzidos ou reprimidos, eu tenho uma regulação que é dita como negativa, e essa regulação negativa ela é dependente de repressores. Não me lembro se eu já falei aqui na aula, mas os genes de procariotos, eles são constantemente ligados, eles ficam ligados. Por que eles ficam ligados? Porque o genoma de procariotos é pequeno. Então, os poucos genes que os procariotos possuem, a maioria são necessários a todo momento, ok? Para facilitar a vida da célula bacteriana, esses genes vão sendo produzidos, eles vão sendo transcritos, porque eles estão ativados a todo momento. Então, a gente fala que é um estado on, é um estado ligado, todos os genes estão ligados. É mais fácil para a bactéria desligar alguns genes do que ligar todos os genes que são necessários. Então, existe uma regulação negativa na bactéria para que possa desligar os poucos genes que não são necessários e somente ligá-los em algum estado fisiológico. Isso é, em algum estado específico que a célula está passando. Então, a regulação negativa, que depende de repressores, é encontrado principalmente em procariotos, que tem o estado on, isso é, tem o estado ligado. Todos os genes estão ligados, todos os genes estão sendo expressos. Então, essa regulação negativa, ela pode ser classificada como regulação negativa, onde eu tenho esse repressor desligando o gene, e eu posso ter uma regulação negativa, onde eu tenho esse repressor saindo desse gene e permitindo a ligação desse gene. Bem, nessa regulação negativa, nessa primeira regulação negativa, onde eu tenho o gene desligado, eu tenho um repressor se ligando à região promotora. E ao se ligar à região promotora, ele impossibilita a leitura do gene, porque é exatamente na região promotora que o fator de transcrição vai se ligar, está na região upstream, né, ao início do local onde vai ter transcrição. Então, ao se ligar nessa região, eu não tenho fator de transcrição se ligando, reconhecendo esse gene, e não tenho esse fator de transcrição trazendo essa RNA polimerase para realizar a leitura do gene. Certo? Quando que esse repressor vai se desligar? Quando eu tiver um sinal molecular que se liga a esse repressor. E aí, quando esse sinal estiver disponível na célula, ele vai se ligar ao repressor, mudar a conformação desse repressor para que ocorra o desligamento. Ao mudar a conformação, ao mudar a forma desse repressor, esse desligamento é facilitado. E aí, eu tenho essa região promotora novamente livre para ter o acesso
liberando esse acesso para fatores de transcrição e para RNA polimerase, ok? A região que o repressor se liga aqui dentro do regulador, dentro do promotor, nós chamamos de operador, região operadora. Então, a região operadora ela fica dentro aqui da região promotora. E o segundo controle aqui dentro dessa regulação negativa é um sinal onde, como que ele vai se ligar. Então, eu posso ter esse repressor ligado e somente desligado com sinal molecular, como eu também posso ter esse repressor desligado e se ligando caso ocorra a ligação do sinal molecular. É o inverso desse primeiro controle. E aí, esse repressor, ao se ligar a esse sinal molecular, ele vai sofrer uma modificação conformacional que vai possibilitar a ligação ao operador, fazendo essa repressão do gene, ok? Desligando esse gene. Essa regulação negativa acontece em procariotos, principalmente em procariotos. E temos também a regulação positiva. A regulação positiva, ela é dependente de ativadores. Então, na regulação positiva, esses ativadores eles vão possibilitar a expressão desses genes. Então, nesse primeiro caso aqui da regulação positiva, eu tenho esse ativador ligado a esse sítio de ligação de ativador, que também está na região promotora, e aí quando esse ativador está ligado, eu tenho a possibilidade da RNA polimerase se ligar. Isso acontece principalmente em eucariotos, ok? E aí, quando o sinal molecular se liga ao ativador, ocorre a mudança conformacional e ele aí vai se desligar. E nesse segundo ponto de regulação positiva, eu tenho o ativador só se ligando se o sinal molecular estiver ligado nele. E aí, se o sinal molecular estiver ligado ao ativador, eu tenho mudança conformacional que possibilita a ligação a essa região de ligação do ativador. Por que essa regulação positiva acontece principalmente em eucariotos? Os eucariotos, nós que temos células eucarióticas, nós temos muitos genes. Nosso genoma é muito grande, temos muito mais genes que bactérias. Mas nem todos os nossos genes são utilizados ao mesmo tempo. Então, é mais fácil manter todos desligados e só ligar aquele que nós precisamos. Então, nós precisamos desses ativadores para regular a nossa expressão gênica. E a gente vai ver também que esses ativadores, eles têm auxílio, eles se ligam e facilitam a ligação de outras moléculas, porque nós temos níveis de condensação no nosso DNA diferentes. E aí aqueles níveis de condensação de nucleossomos, de eucromatina, heterocromatina, aquilo ali precisa ser modulado. E esses ativadores possibilitam outras moléculas se ligarem aqui e deixar esse DNA mais desnovelado, mais acessível para aquela RNA polimerase que é gigantesca. Então, eu tenho moduladores moleculares se ligando a esses ativadores para dar espaço para a RNA polimerase trabalhar. E a gente vai ver isso um pouco mais ao final da aula. Como eu já tinha falado, os procariotos, ele tem esse estado basal ON. Então, todos os genes são ligados. E eles só vão desligar aqueles genes que não são necessários naquele momento fisiológico da célula. Os procariotos, nós vimos em aulas anteriores também, que eles têm um promotor
regulando vários genes. E todos esses genes que estão sendo regulados por um único promotor, eles geralmente participam de uma única via. Então, as proteínas que vão ser expressas por esses genes, que são unicamente regulados, todos eles vão participar de uma única via metabólica. Isso facilita para a bactéria, porque eu tenho uma regulação única acontecendo, só tenho um promotor sendo regulado, e esse promotor, quando é regulado, faz com que todos esses genes vão ser expressos, produzindo todas essas proteínas aqui para regular uma única via metabólica. Essa característica é comum em procariotos e nós chamamos de operons. Então, essa organização aqui, nós chamamos de operon, que é uma unidade funcional do genoma, no qual 2 ou mais genes que codificam produtos com funções relacionadas ocupam posições adjacentes e estão sob o controle de uma única região reguladora. Um dos promotores caracterizados é o operon LAC. E como que funciona esse operon LAC? O operon LAC tem essa região reguladora com o promotor e aquela regiãozinha onde eu tenho a ligação do repressor, né? Posso ter a ligação do repressor. E essa região promotora, essa região reguladora, vai aqui determinar a expressão desses genes. Upstream a esse operon, eu tenho um gene repressor. Então, o gene que vai determinar a expressão desse operon está próximo ao operon. Então, esse gene repressor vai expressar a molécula que se liga a essa região operadora. Como eu tenho aqui esses genes relacionados com a lactose, eu tenho o gene beta-galactosidase, gene permease, gene transacetilase. O gene transacetilase ele não está muito bem definido. Então, o papel dele na célula, nessa via metabólica, não foi muito bem elucidado. Mas vamos falar desses 2 genes aqui. Essa lactose, ela é necessária à célula, né? E dentro da célula, ela vai ser clivada, liberando glicose e galactose. Essa glicose vai ser utilizada na via glicolítica para dar energia para a célula. Então, a lactose, para ser transportada, ela precisa dessa permease aqui. E essa permease vem da expressão desse gene permease. E a lactose que entra, que precisa ser clivada em glicose e galactose, vai ser clivada pela beta-galactosidase. Então, essas 2 proteínas aqui, ó, estão envolvidas em uma mesma via. Essa via de degradação, de introdução da lactose e degradação da lactose dentro da célula. Por isso que eu tenho a regulação desses genes feito por um mesmo promotor, ok? Controle negativo, eu tenho proteínas repressoras. Esse controle positivo, eu tenho proteínas ativadoras envolvidas. Como eu já tinha falado, em eucariotos, o controle é off, o estado é off, porque os genes estão desligados, certo? Bem, então em eucariotos esse estado é off, eles estão desligados. E pode acontecer de serem regulados de diferentes formas, desde a modulação dessa cromatina, da modificação dessa cromatina, até endereçamento de proteínas. Na modificação dessa cromatina, a gente viu nas aulas anteriores, lá no início do semestre, que essa cromatina
ela está condensada, ela tem níveis de condensação. E esses diferentes níveis de condensação podem simplesmente inativar a transcrição, podem impossibilitar a transcrição. Porque a RNA polimerase ela precisa ter acesso à molécula de DNA. Lá em procariotos, essa condensação, esse genoma, ele está mais descondensado, ele está disperso no citoplasma. Agora, em eucariotos, eu tenho heterocromatina e eucromatina. Eu tenho um DNA que está mais condensado e eu tenho um DNA que está menos condensado. Como que esse DNA fica condensado e impossibilita a chegada e a atuação da RNA polimerase? Quando os genes estão desligados e essa condensação ela está mais acentuada, portanto, eu tenho esses genes silenciados devido a essa cromatina condensada, silenciada, eu tenho metilação das regiões de citosina. E aí, essas citosinas metiladas, elas facilitam essa condensação, aumentam essa condensação. E as histonas desacetiladas permitem a ligação da molécula de DNA que envolve esse carretel. Então, a gente tem 8 histonas, aquele carretelzinho, aquela bolinha, que faz o papel aqui de carretel, né? E o DNA envolve, dá aproximadamente 2 voltas nesse carretel. E aí, quando essas proteínas que formam esse carretel estão desacetiladas, eu tenho uma maior interação do DNA com a histona, porque a histona é uma proteína que tem afinidade por DNA. E aí, quando ela está nua, quando ela está desacetilada, ela aumenta essa aproximação, ela aumenta essa interação do DNA com o carretel, com ela. E aí não dá espaço para a atividade da RNA polimerase. Quando que ela vai dar espaço para a atividade dessa RNA polimerase? Quando elas estiverem acetiladas. E aí, quando elas forem acetiladas, esse DNA vai ficar mais longe. Essas voltas que são dadas ao redor da histona vai ficar mais frouxo. Porque essa acetilação vai fazer como se desse esse empurrão na molécula de DNA, desaproximando essa molécula de DNA e dando espaço para a RNA polimerase atuar, ok? Então, eu tenho que ter, para acontecer a transcrição, eu tenho que ter a acetilação das histonas e a desmetilação das citosinas, ok? Esses eventos aqui facilitam a transcrição. E esses eventos de metilação e desacetilação impossibilitam a transcrição, aumentando o nível de condensação. Uma outra coisa que também participa dessa transcrição são elementos, são fatores que são chamados de acentuadores, intensificadores, reforçadores ou enhancer. Essas moléculas, que são chamadas de acentuadoras ou enhancer, elas são ligadas na região upstream. Então, elas estão distantes, são elementos controladores distantes da região promotora. E estão, às vezes, bem distantes mesmo, a ponto de isso aqui, formar até uma volta gigantesca na molécula. E a gente vai ver que essa volta realmente é formada, certo? E aí, esses acentuadores possibilitam a transcrição porque facilitam a chegada da RNA polimerase e facilitam também a estabilização dessa RNA polimerase, a ligação dessa RNA polimerase na região promotora e o deslizamento dessa RNA polimerase, leitura dessa RNA polimerase. Como que isso acontece? A gente viu que a região promotora possui sequências
para reconhecimento de fatores de transcrição. Então, os fatores de transcrição, eles vão se ligar nessa região promotora e vão trazer consigo a RNA polimerase. Isso é, facilitar a ligação da RNA polimerase. Mas para que isso aconteça, a RNA polimerase ela é enorme. Em relação à molécula de DNA, ela é muito grande. Então, é necessário que essa molécula tenha um ambiente estável. E quem vai permitir essa estabilidade são moléculas que se ligam a essas regiões enhancer, essas regiões de ligação de ativadores, que são as regiões ativadoras. Então, os ativadores, ao se ligarem nessas regiões upstream, a região promotora, eles recrutam mediadores. E esses mediadores, ao se ligarem aqui, ó, ok? Esses mediadores, ao se ligarem, facilita e promove um ambiente da ligação da RNA polimerase. Porque a gente tem que lembrar que esse DNA, agora, ele precisa estar livre. Ele não pode ter condensação para que essa RNA polimerase faça a leitura. Então, para que não ocorra essa condensação, para que essa fita de DNA fique exposta para a leitura da RNA polimerase, esses ativadores recrutam esses mediadores, se ligam a esses mediadores, formando essa alça e impedindo a condensação. E faz com que a também tenha a ligação de fator de transcrição aqui. Então, o fator de transcrição se liga a essa região promotora e traz consigo a RNA polimerase. Esse ambiente que é formado é propício para a leitura da RNA polimerase, que também é um grande complexo. Então, esses mediadores estão formando ali, estão permitindo que a molécula de DNA esteja de forma acessível, sem condensação, sem estar interagindo com a histona, dando espaço para a RNA polimerase atuar. As proteínas ligadoras de DNA, elas apresentam-se como dímeros de forma a reconhecer sequência palíndrome ou palindrômica. O que é sequência palindrômica? Arara. Arara é uma palavra que poderia ser uma sequência de DNA palindrômica, porque eu tenho ela sendo lida tanto de trás para frente como de frente para trás. Ok? E aí, essas sequências palíndromes no DNA que são reconhecidos por essas proteínas ligadoras de DNA, que tem esses formatos. Certo? Então, para a nossa aula de hoje, a gente precisa entender que em eucariotos eu tenho um tipo de regulação, eu tenho um estado on. Para procariotos, não lembro se eu falei procariotos. Para procariotos, eu tenho esse estado on, e para eucariotos, eu tenho esse estado off. E que esses níveis de condensação que são encontrados em eucariotos, eles são regulados com auxílio dessas proteínas mediadoras, desses ativadores que vão participar dessa expressão gênica e facilitar a atividade da RNA polimerase.